Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos mais uma vez. Estamos avançando bem já na discussão sobre o livro, né, Delineando a Pesquisa Clínica. Já vimos todos os desenhos de estudo praticamente. Agora entramos no capítulo 11. O capítulo 11 ele fala sobre delineamentos alternativos para estudos clínicos, para RCTs. Tá? Então, recapitulando rapidamente, já vimos os tipos de desenho de estudo transversal, caso controle, coorte e os ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, agora, né, no capítulo 11 e o 12 um pouco também, vamos falar de detalhes sobre os estudos clínicos randomizados. Então, lembrando que os estudos RCT, eles são avanços, né, que tentam incorporar problemas que desenhos de estudo mais antigos apresentam, como a coorte e o caso controle, né, e o próprio estudo transversal, em geral. Então, nessa aula, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre detalhes, né, porque ninguém consegue fazer, mesmo que o desenho experimental do ensaio clínico randomizado seja, entre aspas, o melhor, ele tem um peso causal um pouco maior, ninguém consegue fazer um estudo perfeito. Então, esse capítulo 11 ele fala sobre problemas, sobre dicas ou dificuldades que você tem, que pode aparecer, na execução de um estudo clínico randomizado, sobretudo na coleta de dados, randomização, alocação dos grupos, coisas do tipo. Tá? Esse vídeo, né, esse capítulo 11, ele é muito indicado sobretudo para pessoas que trabalham na indústria farmacêutica, porque como monitor de pesquisa clínica, coisas do tipo, porque esse vídeo incorpora bem problemas que os monitores de pesquisa ou os pesquisadores que trabalham em instituições costumam ver. Então, a primeira questão dos estudos RCT, né, desse vídeo, diz respeito a chamado delineamentos fatoriais. Delineamentos fatoriais. Normalmente, de forma clássica, um estudo clínico clássico, você tem a população-alvo, você randomiza dois grupos de pessoas, os expostos e os não expostos. Uma vez randomizados, você segue ao longo do tempo e vai verificando a ocorrência, a incidência, na verdade, do desfecho, né, da doença. Tá? Isso é o que normalmente acontece. Mas, às vezes, você tem mais de uma exposição ao mesmo tempo. Né? Um exemplo que é descrito no livro é que, por exemplo, eu quero testar o efeito de aspirina, por exemplo, na dor de cabeça. Então eu tenho um grupo que toma aspirina e um grupo que não toma. Tá? E eu vou fazer um tratamento desse só com mulheres. Então tem mulheres que tomam aspirina, mulheres que não tomam aspirina. Isso seria o delineamento RCT padrão. Só que algumas dessas mulheres da minha população-alvo, por acaso, também fazem suplementação de vitamina E. Né? E a vitamina E também serve como uma variável de confusão, ela é algo que afeta esse resultado. Né? Então, eu posso fazer, na verdade, eu vou ter meus grupos de exposição, ao invés de dois grupos, expostos e não expostos, eles serão divididos em 4 grupos. Então teremos o grupo que toma aspirina e faz suplementação com vitamina E, o grupo que toma aspirina e não faz suplementação, o grupo que não toma aspirina e faz suplementação, e o grupo que não faz nada, não toma nem aspirina nem a suplementação. Tá? Isso é um desenho fatorial, porque eu tenho duas variáveis, que é aspirina sim ou não, e suplementação com vitamina E sim ou não, gerando 4 grupos. Então eu tenho 2 fatores, né, vitamina e exposição, cada uma delas com 2 grupos, presença ou ausência do evento. Tá? Então, o delineamento fatorial, na verdade, ele implica numa dificuldade maior. Por quê? Eu tenho a população-alvo. Eu tenho pessoas que tomam e não tomam aspirina, pessoas que fazem suplementação de vitamina E e não fazem. Aí eu vou ter que randomizar não só para 2 grupos, mas sim para 4 grupos. Né? E aí eu vou ter perdas. Então, como eu tenho 4 grupos que eu vou observar ao longo do tempo, eu posso ter uma quantidade de perdas diferente em cada grupo, eu tenho que ter um controle experimental maior para cada grupo. Então podem gerar vários tipos de problema quando você coloca mais fatores, né, na randomização. Isso pode aumentar o tempo, pode aumentar o tamanho da amostra, o custo e por aí vai. Né? Então, muitas vezes, fazer um delineamento fatorial aumenta muito o poder da pesquisa, né? Aumenta muito a qualidade da pesquisa. Mas pode incorrer em algumas dificuldades, como tempo maior, custo e dificuldade de randomização. Né? Então, isso é uma coisa importante. Isso é bem exemplificado na figura 11.1. Se você olhar a 11.1, tem exatamente isso. Né? Tem a
população-alvo, e tem os braços, né? Você randomiza as pessoas, depois tem os braços do segmento, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Isso é um primeiro cuidado. Segundo cuidado é um outro tipo de randomização, né? Que não é o delineamento fatorial, mas é a randomização por conglomerado. O que é a randomização por conglomerado? É quando minhas unidades de análise não são mais as pessoas, mas sim grupos. Eu não vou randomizar para os indivíduos, no nível dos indivíduos. Vou randomizar no nível dos grupos. Um exemplo é, por exemplo, eu quero verificar o efeito de um certo tipo de treinamento físico em jogadores de futebol. Tá? Então eu tenho treinamento convencional e um treinamento especial. Eu quero verificar se esse treinamento especial ele é mais efetivo no sentido de melhorar o desempenho de jogadores de futebol. Tá? Às vezes, por uma questão de dificuldade, de logística, eu não tenho acesso aos jogadores de futebol, mas eu tenho acesso aos times de futebol. Tá? Então, pode ser um viés de pesquisa, se eu começar a coletar jogadores de futebol, talvez eu colete mais jogadores de um certo time do que de outro, né? Por conta de contatos, enfim. Então, nesse sentido, você pode ter um problema de aleatorização, né? Ou de randomização. Porque ao invés de pegar jogadores de futebol aleatoriamente, eu posso pegar a maior parte de jogadores de certos times. Então, nesse sentido, para melhorar a capacidade de aleatorização ou randomização, eu posso fazer uma randomização por conglomerado, que é, ao invés de selecionar o mesmo número de jogadores com certas características, eu posso selecionar o mesmo número de times de futebol com certas características. Então, por exemplo, um exemplo que pode acontecer nesse tipo de estudo. Eu começo a recrutar jogadores de futebol. Começo a recrutar todos os jogadores que eu puder. Só que eu não percebo que a maior parte dos jogadores de futebol joga em times da segunda divisão e não da primeira. Né? Isso pode ser um viés, porque jogadores na segunda divisão, em geral, treinam um pouco menos, têm mais dificuldades de treinamento. Tá? O que eu posso fazer para minimizar isso? Pegar, randomizar o mesmo número de times de futebol da segunda divisão e da primeira. Tá? Então eu não seleciono pelo jogador de futebol, eu seleciono pelo time. Então eu vou num estádio ou num clube de um certo time de segunda divisão e pego todos os jogadores que eu puder. Depois eu vou num certo time da primeira divisão e pego todos os jogadores que eu puder. Tá? Então o alvo da randomização não é o jogador, mas sim o time. Né? E isso é um tipo de randomização chamado randomização por conglomerado, né? Que pode ser muito útil. É muito comum com esportes, muito comum com escola. Então, eu vou pegar alunos de colégio, né? Alunos do ensino médio, fundamental, médio, enfim. Às vezes eu vou selecionando os alunos e depois eu percebo que tem muito mais alunos de escola pública do que privada, ou vice-versa. Então é melhor randomizar pela escola. Então eu pego um certo número de escolas homogêneas, né, públicas, entre si, e homogêneas, privadas entre si, vou em cada escola e pego a maior quantidade de alunos que eu puder em cada um. Tá? Então, os números de indivíduos expostos e não expostos em cada grupo podem não ser necessariamente os mesmos. Mas a randomização é feita na escola. Então, as escolas são homogêneas, mas não necessariamente os indivíduos. Tá? Você pode ganhar muito tempo, né, realizando esse tipo de randomização. Tá? E ele pode evitar vários tipos de problemas de discussão dos resultados, né, de validade da pesquisa. Beleza. Seguindo agora para outro ponto, temos agora falando de ensaios clínicos, né, não é relacionado só com a randomização. A gente tem a ideia dos próprios estudos clínicos. Uma vez que você já fez sua randomização, tá, então você já se preocupou com o método de randomização, você, não vou randomizar pelos indivíduos, vou randomizar por conglomerado, eu tenho eu tenho um delineamento fatorial, então eu tenho que randomizar para mais de um grupo. Supondo que você já pensou sobre isso e já definiu o melhor método para você, e já colocou no seu protocolo, agora temos a execução do estudo clínico em si. Né? E aí a gente entra numa questão bem interessante, que é a questão sobre estudos de equivalência ou estudos de não inferioridade. Tá? Às vezes, e aí tem a ver com o objetivo do estudo, tá? É uma coisa anterior, é a pergunta de pesquisa. Às vezes o objetivo da minha pesquisa não é saber sobre a eficácia de um medicamento, ou de um tratamento, ou de um treinamento. Tá? Eu não quero comparar pessoas que fazem o tratamento com pessoas que não fazem.
Algumas vezes eu quero comparar pessoas que fazem o tratamento com pessoas que já fazem o tratamento convencional. Muito comum, por exemplo, em tratamento em estudos com câncer. Você não vai deixar, é antiético você não tratar a pessoa com câncer. Tá? Então, quando eu vou testar um novo medicamento, muitas vezes eu não vou testar o uso do medicamento versus o placebo, ou versus o não medicamento, em casos de pacientes com câncer, porque eles necessitam ser tratados. O que eu vou fazer? Eu vou comparar o meu tratamento alvo, né, o que eu quero testar, versus o que é usual, o que os pacientes já têm por tratamento basal. Né? Então eu não vou testar o efeito de um tratamento, eu vou testar a superioridade de um tratamento. Né? Então, você fala de estudos de superioridade quando você quer verificar se existe efeito de um tratamento para além do efeito existente, né? Do efeito do tratamento padrão. Tá? Aí você tem estudos de superioridade, eu quero saber se o meu estudo é superior ao que já é feito. Que é um pouco diferente do estudo placebo, né? Porque o placebo, a rigor, apesar dele ser um efeito, ele é um efeito endógeno. Né? Ele é um efeito que todas as pessoas têm em maior ou menor grau. Né? Mas quando eu falo de estudos de superioridade, não. Eu tenho um estudo que já é superior ao placebo, né? Ele tem a sua eficácia própria, e eu quero saber se um outro tratamento é superior a ele ainda, é melhor ainda. Tá? Aí temos os estudos de superioridade. Por outro lado, temos também os estudos de não inferioridade. Né? O que é um estudo não inferior? É quando eu quero testar que dois estudos são equivalentes. Então, estudo de não inferioridade é um pouco parecido com o estudo de equivalência. Né? Uma coisa é eu dizer que dois estudos são equivalentes, são similares. Estudos equivalentes são estudos que são diferentes, mas por uma margem. Que na linguagem técnica, essa margem é determinada como delta. Tá? Então, em estudos de equivalência, eu quero saber se dois grupos são diferentes por uma margem. E essa margem é determinada como delta. Tá? Num vídeo anterior, especificamente no capítulo 5, nós falamos que é impossível, utilizando testes de hipótese, testar se duas coisas são efetivamente iguais. Não dá para saber isso. Não dá para fazer um teste de hipótese para dizer que duas coisas são exatamente iguais, a menos que você tenha todos os elementos da população, o que não é o caso dos estudos clínicos. Então, eu sempre vou afirmar que coisas são diferentes. Minha hipótese alternativa é sempre essa. Sempre vou afirmar que coisas são diferentes. Tá? Num estudo de equivalência, eu vou continuar afirmando se coisas são diferentes ou não. Eu vou afirmar a diferença. Só que eu quero saber se essa diferença é maior ou menor do que uma margem. E essa margem é o delta. Tá? Isso é o estudo de equivalência. O estudo de não inferioridade é um pouquinho parecido, mas eu quero saber se a margem da diferença que eu encontro no meu procedimento, ela é não inferior ao convencional. Tá? Então eu tenho estudo de superioridade, quer dizer se o meu estudo é de fato melhor do que o outro, o convencional. Estudos de equivalência é se o meu tratamento alternativo ele é similar ao tratamento convencional, ou seja, se eles são diferentes por uma margem. E o estudo de não inferioridade, eu quero saber se eles não são diferentes, né, por uma margem menor do que também um delta. Tá? Uma figura que resume bem isso é a figura 11.2, em que você tem um intervalo determinado entre o zero, que é o não tratamento, e uma margem, né, que é esse delta. Intervalos de confiança que ficam acima da margem são intervalos superiores. Né? Os intervalos que estão intermediários são não inferiores ou equivalentes, e os intervalos abaixo da margem são os intervalos inferiores. Tá? Então eu quero saber se os estudos têm não inferioridade, ou seja, o intervalo está abaixo, se eles têm equivalência, ou seja, se estão dentro do delta, ou se são estudos superiores, se estão fora do delta para uma margem superior. Tá? A figura 11.2 resume bem essa questão. Tá? Então, a grande questão agora é definir, tudo bem, se eu tenho um intervalo, eu quero saber se o meu estudo é superior, dentro do intervalo ou abaixo. Tudo bem, beleza. Mas como é que eu defino o delta? Como eu defino o tamanho desse delta? Aí esse é o grande problema. Né? Os estudos de superioridade, não inferioridade ou equivalência, eles podem ser muito suscetíveis à fraude. Onde que está a fraude? É o tamanho do delta. Você pode, como esse delta é estabelecido, você define, você pode aumentar o tamanho do delta
para mostrar que o seu tratamento é equivalente, né? Ou diminuir o tamanho do delta para mostrar que o seu tratamento é superior ou não inferior, dependendo do caso. Tá? Então, isso você tem no seu protocolo, caso você queira fazer um estudo de não inferioridade, equivalência ou superioridade, um grande cuidado que você tem que deixar muito bem descrito no seu protocolo, ou ele vai ter problemas, né, a chance dele ser aceito vai ser reduzida, se você não estabelecer muito bem e deixar descrito, claro e reprodutível o critério pelo qual você gerou o delta. Tá? Isso fica mais descrito, por exemplo, no final do capítulo tem um apêndice, o apêndice 11A. O apêndice 11A ele dá dicas sobre como criar esse delta. Tá? Mas, resumindo, o apêndice 11A tem dois métodos principais. O primeiro método é por meta-análise. Se você encontrar uma meta-análise de vários estudos que estudam aquilo que você quer saber, você tem todos os artigos, cada artigo vai ter um tamanho de efeito, e você tem o tamanho de efeito final, né, que é aquele losango médio. Né? Aquele tamanho de efeito final pode ser utilizado como critério para o delta, né, maior ou menor. Então quando você tem aquele losango, né, no final da meta-análise, você tem a média, e você tem os intervalos em torno da média, que define o tamanho do losango. Né? Isso pode ser a margem do seu delta, por exemplo, se a meta-análise foi bem feita. Tá? Outro critério, caso não exista uma meta-análise, é você selecionar um artigo que seja o melhor possível, dentre todos os artigos que foram escritos na sua revisão, qual o melhor artigo, e utilizar ele como um critério do delta, baseado na média e no desvio padrão. Você pode também se basear nisso. Né? Uma outra forma é fazer um estudo piloto. Você pode fazer um estudo piloto para estabelecer esse delta. Também, é um outro critério. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Tá? Então eu recomendo fortemente a leitura desse apêndice, né, 11.11a, né, como complemento, mas tenha em mente que quando eu tenho ensaios clínicos de inferioridade, de não inferioridade, equivalência ou superioridade, o grande problema é a definição do delta. Tá? As hipóteses de pesquisa podem ser bem feitas, dá tudo certo, mas esse delta é o grande segredo. Né? Um último método para estabelecimento desse delta, sobretudo em estudos muito novos, é você perguntar ou ter uma referência de um especialista. Né? Às vezes o especialista ele pode te dar uma margem clínica, né, um intervalo clínico sobre o quanto um certo tratamento é bom ou ruim. Né? Então, se eu tomo por exemplo, eu tomo um remédio para reduzir meu colesterol. Né? Quanto de redução eu tenho que ter no meu colesterol para ter um efeito clínico? Quantos por cento de redução eu tenho que ter? Então, o remédio tradicional, ele reduz, se eu me trato por 6 meses, o remédio tradicional reduz 30% o meu colesterol. Tá? Então, eu tenho desde o remédio não fazer diferença, que é 0, até 30% de diferença. Essa margem é a margem do remédio tradicional. Se eu quiser testar um remédio e verificar a superioridade dele, ele tem que ter uma margem de melhora maior que 30%. Inclusive o intervalo de confiança, maior que 30%. Se eu quiser testar um remédio com uma margem de equivalência, ou seja, eu descobri um remédio que tem menos efeitos colaterais do que o tradicional, mas eu quero saber se ele é equivalente ao tradicional. Se ele for equivalente, todo o intervalo de confiança tem que estar dentro dessa margem, de 0 a 30%. Tá? E se eu quiser fazer um estudo de não inferioridade, é quando a margem do intervalo de confiança do meu medicamento novo pode estar abaixo, né, do 0, mas não pode estar totalmente abaixo. Se todo o intervalo de confiança for abaixo dessa margem de 0 a 30%, o remédio ele não é bom, ele faz mal, né, ele aumenta o seu colesterol, ele vai para o efeito contrário. Tá? Mas se uma parte do intervalo de confiança estiver dentro da margem, pelo menos eu posso dizer que ele é não inferior. Ele não é inferior, não é equivalente, mas é não inferior. Tá? Então, o grande jogo aqui é o delta. Bom, então, reflita sobre isso caso você vá fazer um protocolo de pesquisa com estudos de inferioridade, não inferioridade e equivalência ou superioridade. Tá? Seguindo nessa linha, um outro tipo de questão a ser pensada em estudos RCT é o dos delineamentos adaptativos. Então a gente viu delineamento, randomização por conglomerado, delineamentos fatoriais, quando eu tenho mais de uma exposição combinada, gerando vários grupos.
Mas tem a ideia do delineamento adaptativo. Ele funciona assim. É quando eu pego grupos de pessoas e começo a tratar. Né? Eu randomizei e estou começando a tratar. E aí eu verifico que o tratamento... em geral, quando você planeja um desenho de estudo, você vai planejar o tamanho da coorte. Né? Então eu vou observar, depois de randomizar, vou observar indivíduos por 2 anos. Né? Às vezes, e aí a ideia do delineamento adaptativo, às vezes, com 6 meses, você faz uma análise interina e verifica que o efeito do tratamento foi muito alto. Né? Então o efeito do remédio já é tão superior, né? Ele já é tão benéfico, que você pode parar o tratamento antes. Você pode parar a coorte antes, com menos tempo. Tá? Essa é a ideia do delineamento adaptativo. Tem o contrário também. Às vezes eu vou observar os pacientes por 2 anos e o meu desfecho é mortalidade. Né? Eu tenho lá os grupos exposto e não exposto e vou ver a incidência de mortalidade. Às vezes com 6 meses eu já vejo que o grupo exposto morre muito mais. Significativamente muito mais. Então não tem por que esperar os 2 anos, eu posso acabar antes. Tá? Então é importante realizar essas análises interinas. No entanto, as próprias análises interinas podem ser fontes de ruído. Tá? Elas podem ser fontes de viés na análise final. Então elas têm que ser bem descritas. Inclusive, elas afetam a probabilidade de diferença no estudo final. Então, por exemplo, quando você verifica que o tratamento é muito eficaz ou causa muito dano e justifica terminar antes a coorte, né, o ensaio clínico, aí tudo tranquilo, tudo bem. O problema é, eu comecei com os expostos e os não expostos. Comecei a observar eles. Depois de 6 meses, eu faço uma análise interina e verifico que existe uma diferença entre os expostos e os não expostos, mas essa diferença não é muito grande. Né? O intervalo de confiança ainda inclui o número 1. Né? Então vale a pena olhar eles por mais tempo. Só que essa informação da análise interina vai estar na minha cabeça no momento de fazer a análise final. Então ela pode servir como um viés. Né? No momento de interpretar os resultados, eu posso interpretar eles como mais benéficos ou menos benéficos em função da análise interina. Então tem que tomar cuidado. Tem algumas formas de cegamento. Por exemplo, uma forma inicial de cegar é um grupo de pesquisa independente fazer análise interina, então não influencia tanto a análise final. Né? Isso é uma forma. Outra forma é você regular o nível de significância, que é chamado correção de Bonferroni, né? um método. Seria o seguinte, eu quero testar a associação entre a exposição e o desfecho em um ensaio clínico. Beleza. Para isso, eu vou fazer o teste só uma vez. Eu pego as pessoas no começo, comparo elas no final, né, fazendo só um teste estatístico. Quando eu faço análise interina, eu estou fazendo mais um teste estatístico no meio, para além do teste final. Né? Ou seja, para testar minha pergunta de pesquisa, eu estou fazendo o mesmo teste 2 vezes. Uma de forma interina no meio e uma no final. Né? Eu posso, à luz disso, ao invés de usar um erro alfa, um nível de significância de 5%, eu posso usar 5% dividido por 2. Né? Porque eu estou fazendo um teste no meio e um teste no final. Então eu só vou considerar resultados no final do segmento significativos, não quando eles forem menores que 5%, mas sim quando eles forem menores que 2,5%. Né? Então isso é uma forma de lidar em delineamentos adaptativos com esse problema do viés de conhecimento de um resultado prévio da diferença. Tá? Então isso é importante. Outra coisa também, caso você... E de novo, isso tem que ser planejado. Antes de começar, antes de coletar o primeiro paciente, à luz de literatura anterior, à luz de insights que você vai tendo no seu grupo de pesquisa, você tem que definir a priori, vou fazer um estudo clínico, beleza. Vou fazer também uma análise interina no meio. Você tem que justificar no seu protocolo por que você vai fazer a análise interina. Porque o tratamento é muito perigoso, ou porque a expectativa é de que o benefício seja muito rápido. Tá? Isso tem que estar estabelecido a priori. Você tem que calcular o tamanho de amostra levando isso em conta, porque o erro alfa vai mudar, logo o tamanho de amostra muda, também um pouco. E você tem que saber, você vai reduzir o nível de significância, você vai contratar um grupo independente para fazer análise interina sem você saber, e aí você consegue usar 5%, como vai ser? Tá? Tudo isso tem que ser pensado antes, tá bom? Se você vai aumentar a duração, reduzir a duração do estudo em função disso.
tá? Tem um custo adicional e tem uma dificuldade maior técnica, tá bom? Não tem um problema em usar análise interina, não tem um problema, desde que você pense nela a priori e tome as devidas precauções, tá? Caso você não se preocupe com isso, você pode cometer erros de inferência sim, tá? Pelo menos o barulho é menor, né? Agora tá cuidando bem. É um ritmo, né? É. Seguindo a nossa discussão, vamos falar de outros problemas que também acometem as pessoas quando elas vão fazer ensaios clínicos. Uma delas é quando você não consegue randomizar. Né? Então chega a ser, até ser um estudo de coorte tradicional, assim, você não consegue randomizar. Situações que você não consegue randomizar. Quando as pessoas já sabem o tratamento, ou um tratamento já é muito melhor do que o outro, já é sabido. Tá? Quando você não pode deixar de tratar, também incorre num tipo de problema de randomização. Tá? Um outro é quando quando o tratamento ele é muito importante. Eu volto de novo na questão sobre câncer. Né? Você não pode não tratar as pessoas. Então, como você não pode não tratar, você não tem como randomizar elas tanto, né? No braço tratado e não tratado. Muitas pessoas acham que é mais ético você fazendo um desenho de estudo tratar todo mundo. Tá? Só que como o objetivo do estudo é verificar a eficácia do tratamento, é meio contraditório isso, mas na verdade não é ético você tratar todo mundo, sendo que você não sabe se o tratamento é eficaz de verdade. Né? Então, você tem que ter o grupo tratado e não tratado em algum momento. Tá? Como que você resolve esse problema da randomização? Né? Nesse tipo de caso que todo mundo tem que ser tratado, que é obrigatório, né? Que é uma questão razoável, né? Em pacientes com câncer, por exemplo. Você pode fazer o que a gente chama de tratamento cruzado, em que você... Uma possibilidade, né? Tratamento cruzado. Você dá o tratamento para a pessoa, faz um período sem, depois dá de novo. Né? Você vai alternando períodos de tratamento. Isso é uma forma. Outra forma de você tratar é, por exemplo, eu vou começar um novo tratamento, eu quero testar um novo método, né, de tratamento para câncer. Eu tenho pacientes que estão sendo tratados de forma convencional, mas estão na lista de espera para entrar nesse novo tratamento. Eles estão na lista de espera. Então eles são o meu controle. Né? Por quê? Eles estão no meu controle porque eu não consigo tratar todos de uma vez. Aí entra um paciente no estudo, ele é colocado no grupo de pessoas que é tratado com o tratamento novo, além do tratamento tradicional. Né? E aí, conforme vão entrando pessoas, vão saindo pessoas da lista de espera e vão entrando pessoas no braço, eu vou criando meu grupo experimental. Aí, uma vez que eu tenho um tamanho de amostra grande o suficiente, né, no grupo de experimental, eu comparo eles com a lista de espera. E aí verifico a eficácia. Caso a eficácia do tratamento seja grande, né, das pessoas que entraram no braço tratamento versus a lista de espera, aí eu coloco as pessoas da lista de espera também em tratamento. Então esse é um outro método para você reduzir um pouco o viés da não aleatorização, é comparar um grupo tratado com a lista de espera, pessoas que ainda não foram tratadas. E aí você mistura, né? Você vê que é uma mistura de uma análise interina, né, com uma análise sem randomização. Tá? Então esse é um desenho que, se você optar por fazer, é algo que pode ser útil. Tá? Tem um nome que é descrito no livro que é chamado equipolência. Né? O que é equipolência? Equipolência é quando um tratamento sem evidências ainda científicas parece ser mais eficaz do que outro. Ele não é de fato mais eficaz, mas ele parece. Então ele é equipolente ainda. Tá? Uma vez que você já coleta faz o ensaio clínico certinho e você coleta os resultados e vê que de fato ele é diferente, aí de fato um tratamento é superior ao outro. Tá? Quando você não tem grau de evidência suficiente para afirmar isso, você só pode dizer que um tratamento é mais equipolente do que o outro. Tá? Então, essa é uma discussão legal em casos de estudo sem randomização, né, com dificuldades. Depois a gente entra nos delineamentos intragrupo e delineamentos cruzados, que é a continuação da nossa discussão. Né? Então, imagina que eu não consigo randomizar, eu tenho um grupo de pessoas só, tá? Todos vão ser tratados, todos eles são tratados, eu posso adotar um delineamento intragrupo, em que eu faço assim, eu dou um tratamento, eu aloco, todo mundo tem o exposto e o não exposto, né? Isso sempre eu tenho. Aí eu trato todo mundo, faço um período sem tratamento, depois eu observo de novo, nas mesmas pessoas. Tá?
Então você vai ter um período com tratamento, um período sem tratamento, um período com tratamento. Tá? Isso é uma análise intragrupo, dentro de cada grupo. É um grupo só que eu vou observando o tratamento de forma repetida, de medidas repetidas. Tá? Isso tem vantagens, então em algumas situações que você não consegue randomizar é uma boa prática. Às vezes, as principais desvantagens é o efeito do aprendizado. Então, às vezes a pessoa sofre o tratamento e eu faço um período que é chamado washout, né, que é um período sem tratamento. Às vezes eu não coloquei um período grande o suficiente, aí quando eu vou tratar ela de novo, ela tem um efeito de aprendizado, né, sobretudo em testes, né, psicológicos, psicométricos, isso sofre muito. Né? Você pode ter, por exemplo, tendências do clima, tendências de sazonalidade. Então, eu estou tratando um grupo de pessoas agora, depois eu faço um período sem tratamento. E esse período sem tratamento coincide com o verão, por exemplo. Aí tem uma variável ambiental que afeta os resultados. Né? Depois eu trato eles de novo, está entrando no outono. Né? Então isso é um outro problema desses delineamentos intragrupos. Tá? Que você tem que pensar e ver o que você pode fazer para minimizar. Tá? O delineamento cruzado, ele é o mesmo princípio. Né? No delineamento intragrupo, é o mesmo grupo de pessoas, e eu coloco eles. Trato sem tratamento, e por aí vai. No delineamento cruzado, eu pego um grupo, ao mesmo tempo, um grupo eu trato e o outro não. Um grupo eu exponho, o outro não. Aí eu dou um washout, sem tratamento, e inverto eles. Tá? É muito similar ao delineamento intragrupo, só que você inverte os grupos. No delineamento intragrupo, todo mundo é tratado ao mesmo tempo ou não tratado ao mesmo tempo. No delineamento cruzado, um grupo é tratado, o outro não tratado. Aí esse grupo tratado passa pelo washout, sem tratamento, e o outro é tratado. Você vai cruzando eles. Tá? Mas sempre vai ter um período, uma parte da amostra vai ser tratada e outra não tratada em períodos diferentes. Tá? O delineamento cruzado ele é mais útil porque sempre um grupo vai ser tratado, né? Então ele é mais ético. Você precisa de um tamanho de amostra um pouquinho menor. Tá? Mas tem uma desvantagem que você pode ter mais perdas. Então, você tem que controlar muito as perdas no segmento. E tanto o delineamento intragrupo quanto o delineamento cruzado sofre com outro problema também, que é o tamanho do washout. O tamanho do período em dias, em meses, sem tratamento. Tá? Às vezes, no período sem tratamento, você tem mais perda, a pessoa sai do tratamento. Então, e como é que você define o tamanho? Né? Tem que ser um período de tempo em que você percebe, no caso de um medicamento, que a pessoa não sofre mais os efeitos do medicamento. Você tem que estudar curva dose-resposta, algo do tipo. Ou já tem um viés de memória, a pessoa já esqueceu mais ou menos o que acontece no tratamento. Em alguns casos não é possível. Tá? Mas isso você tem que recorrer à literatura. Tá? Em outros estudos clínicos, qual o tamanho do washout, qual a discussão sobre isso. Tá? Não tem uma receita de bolo pronta. Tá? Além disso, a gente agora entra até num aspecto mais farmacológico. Né? Então, os ensaios clínicos são os melhores tipos de estudo para aferir eficácia e efetividade de tratamentos. Tá? Então, ele é aprovado, por exemplo, pelo FDA. Né? Ele aprova, ou a Cochrane, por exemplo, só aprova técnicas, procedimentos, medicamentos que foram frutos de, pelo menos, um ensaio clínico minimamente randomizado. Tá? Ou pelo menos com um protocolo bem feito, né? Os órgãos de averiguação não basta você fazer um ensaio clínico para dizer que agora meu tratamento vai ser aprovado. Não. Você tem que verificar se você fez um ensaio clínico e você vai apresentar o protocolo de pesquisa para o FDA, por exemplo, a Anvisa, o que quer que seja, e eles vão olhar todos os passos. Né? Se está faltando alguma coisa, caso esteja faltando, vai ter um relatório para você refazer algumas partes. Tá? E aí talvez vocês conheçam, que os estudos clínicos têm 4 fases. Né? Fase 1, 2, 3 e 4. Né? Como que funcionam essas fases? Né? Então, os estudos fase 1, né, eles são feitos, em geral, mais ou menos como estudos piloto. Estudos fase 1 são originados de estudos com animais, né, com amostras animais, ou estudos em que você quer verificar qual o efeito da dose. Então imagina, eu fiz um estudo em cobaias, né, e verifiquei a eficiência de um certo remédio, em cobaias, ratinhos, o que quer que seja. Quando eu vou passar para pessoas, né, eu tenho que fazer uma aprovação para o estudo 1, para a fase 1. O que é a aprovação para a fase 1? Eu vou tratar todo mundo, dar o remédio para todo mundo,
mas com diferentes doses. Não vai ter grupo controle, em geral, na fase 1. Tá? A fase 1 com controle, em geral, é no ensaio animal. No ensaio animal eu faço caso controle e tal, publico o artigo, tudo mais. Na fase 1, em humanos, né, quando eu quero testar, eu trato todo mundo, mas com diferentes doses. E aí eu verifico qual dose começa a dar efeito adverso. Né? Então é muito mais um estudo de segurança, tá? A fase 1. Então, os estudos de fase 1, quando você é aprovado para a fase 1, é quando você já fez o estudo animal e você faz um estudo com uma amostra pequena, com diferentes dosagens, em que você quer verificar se doses mais altas causam muitas contraindicações e qual o valor mínimo de dose que você tem que ter para ter alguma eficácia. Tá? Isso é a fase 1. Aí você submete para o órgão de fomento, se for aprovado, aprova a fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 você vai fazer já um estudo randomizado, controlado, se possível randomizado certinho, tá? Já é um estudo randomizado, em que você de novo vai testar diferentes doses. Então a fase 2 é uma validação da fase 1. Você vai testar uma amostra maior. Na fase 1, em geral, você não faz cálculo de amostra. Na fase 2, você sim, faz cálculo de amostra, randomiza os grupos, faz a randomização, e aí você testa diferentes quantidades de dose. Você vai ter os expostos e os não expostos, quem toma remédio e quem não toma, com diferentes dosagens também. Você inclui como uma variável independente a dose. Então, a fase 2 ela vai servir para verificar a eficácia do medicamento, mas também a questão de segurança, que é as doses. Tá? Então, se você verificar na fase 2, você vai ter uma medida de qual dose é a ideal, qual dose dá menos efeito colateral e também faz efeito. E aí, uma vez determinada essa dose, você vai ter a fase 3. O que é a fase 3? É um outro estudo randomizado, controlado, bonitinho, com uma amostra maior. Aí você já faz um cálculo de amostra para ter uma validade populacional um pouco maior, a validade externa um pouco maior, né? Então o tamanho de amostra é maior, é um RCT de grande porte, em que você não testa mais a dose. A dose já foi definida na fase 2. E aí você testa a dose, né? Pessoas que tomam remédio não tomam remédio com aquela dose, e aí você verifica a diferença, né, ao longo de um período de tempo. Tá? E aí, caso o FDA e a Anvisa aprove a fase 3 do medicamento, ele pode ser lançado comercialmente. Então aí você pode lançar no mercado, e aí você faz a fase 4. O que é a fase 4? Ele é um estudo populacional com amostra grande, só que ele é observacional. Então você vai pegando amostras de pessoas ao longo do tempo, de exposição ao remédio, e vai fazendo perguntas e testes e verificações. Tá? Não são necessariamente estudos de coorte, são estudos mais observacionais, em que você vai verificar efeito adverso, né, em grandes populações. Então, às vezes, num subgrupo muito específico de pessoas, aquele remédio tem efeito adverso e você só vai descobrir na fase 4. Né? E aí você retira o medicamento do mercado por um tempo, faz uma revalidação, muda a bula, muda características e relança o remédio de novo no mercado. Tá? Então, basicamente é assim que um medicamento, ou um tratamento, ou um procedimento é aprovado para lançamento, seja como política pública, como caso de um treinamento, como remédio e por aí vai. Tá? Então ele é bem baseado nos ensaios clínicos. Tá? E aí a gente entra na questão também, explicado as 4 fases, né, de um ensaio clínico, a ideia do estudo piloto. Então, estudos pilotos são muito utilizados em fase 1, né? Logo depois dos ensaios clínicos com animais, né? Você faz um estudo piloto, com dicas para fazer um estudo piloto. Porque, em geral, o estudo piloto não usa cálculo de amostra. Você pega as pessoas que tem disponíveis. Mas tem dica. Eu pego qualquer pessoa mesmo? Então, o estudo piloto ele tem uns cuidados. Tá? Quais são as suas preocupações com o estudo piloto? O tempo. Então, se você planeja um piloto e já vê que ele vai ficar muito longo, já faz o estudo original. Tá? Não precisa fazer o piloto. Tá? Então, a ideia é que ele seja curto, né? Que não tenha um tamanho de amostra tão grande assim, em que o principal objetivo de um estudo piloto é você verificar, pelo menos naquela amostrinha, qual o tamanho de efeito mínimo que você encontra, né? A diferença entre quem toma o remédio e quem não toma, qual o tamanho de efeito mínimo e qual a variabilidade da amostra. Tá? Com base no tamanho de efeito mínimo e na variabilidade da amostra, você pode calcular um tamanho de amostra muito mais adequado para o estudo valendo, né? O estudo RCT mesmo.
Tá? Então, um dos objetivos Na verdade, você tem 3 objetivos quando você faz um estudo piloto. Verificar a segurança, né? Se você dá alguma dose e faz um mal muito grande, né? Se algum aspecto da pesquisa faz muito mal, que são os aspectos éticos, né? Você já verifica no estudo piloto, efeito de dose e tal. A coleta de tamanho de efeito e variabilidade para o cálculo de amostra da pesquisa real, é um outro objetivo. E o terceiro é você verificar possíveis fatores de confusão que você não pensou antes. Então, às vezes, no estudo piloto, alguém te fala alguma informação, ou você detecta algo que tem que ser controlado na pesquisa subsequente. Então, os estudos piloto têm essa característica, né? essa vantagem de permitir esses 3 aspectos. Muito bem, seguindo na nossa discussão, vamos falar sobre adesão. Né? Então, quando você está fazendo um ensaio clínico, uma das coisas você vai ter perda. Porque é um estudo longitudinal, você vai ter perda, eventualmente. E você tem que pensar no que você vai fazer para evitar as perdas, ou reduzir elas. Tá? Isso tem que ser, de novo, tem que ser pensado a priori. Tá bom? Não é uma coisa para você pensar depois quando você está coletando os dados já. Isso tem que estar no protocolo de pesquisa. Tá? Como você faz as pessoas aderirem? Primeira coisa, tem que ter uma medida de adesão, né? Ou uma medida de intervenção. Como que você faz para ter uma medida de intervenção? Né? Tem algumas dicas. A primeira lembra que no ensaio clínico eu vou randomizar as pessoas expostas e não expostas a um evento. Né? Que fumam e não fumam, coisas do tipo. Fazem o treinamento e não fazem, tal. Tomam remédio e não tomam. A primeira coisa é você medir, principalmente no grupo não tratado, qual é a adesão deles ao tratamento. Então imagina que a pessoa tem que vir ao hospital durante uma vez por semana durante um mês. Então ela tem que vir 4 vezes por semana, 4 vezes por mês ao hospital. Tá? Será que as pessoas conseguem vir 4 vezes ao mês? Então você vai fazer perguntas a priori para tentar reduzir a chance da pessoa desistir. Então você pergunta onde ela mora, qual é a distância dela para o hospital. Né? Isso são medidas de adesão. Por exemplo, caso a pessoa esteja sendo tratada, né, mesmo que ela esteja no braço cego, tá, mesmo que seja uma pesquisa cega, a pessoa que está sendo tratada, em geral, ela vai ver os benefícios, isso vai motivar ela a voltar ao hospital toda semana. A pessoa que não está sendo tratada, caso o tratamento não tenha eficácia, está no grupo placebo, ela talvez demore mais para ver o efeito. E aí talvez isso desmotive ela tem uma maior probabilidade de desistir. Né? Então, você fazer essas medidas de adesão, coletar a distância entre a casa da pessoa e a instituição, ponderar o número de vezes que ela vai ter que vir ao hospital, falar isso para ela. Falar, você sabe que você vai ter que vir 4 vezes ao mês para o hospital? Você consegue? Né? Verificar na entrevista de anamnese quais são variáveis que podem ser úteis para ver a adesão. Né? Dependendo do tratamento, se a pessoa tem filhos ou não, suporte familiar, né? O quanto que isso afeta, transporte, renda, às vezes você dá dinheiro para o transporte, reduz a adesão, aumenta a adesão, né? Reduz a quantidade de desistências. Isso é chamado plano de visitas. Né? O plano de visitas é meio que uma cartilha ou algo assim, que você vai discutir com o paciente ao longo do tratamento. Você fala, você vai ter que vir 4 vezes nesse mês, em cada vez você vai ter que fazer isso, tem as características do que direitos e deveres, né? O que o hospital oferece para a pessoa, o que a pessoa tem que oferecer para o hospital para fazer parte do estudo, se ela dá conta, né? Às vezes a pessoa, quando ela aceita participar de um tratamento, mas sem perceber, né? Que tem custo, que tempo e tudo mais. Tá? Isso é importante. Você realizar planos de visita e fazer medidas de adesão aumenta muito a adesão à pesquisa. Tá? Só a pessoa estar consciente das dificuldades já melhora muito a adesão, ou ela já desiste ali, e aí você recruta outra pessoa. Então, imagine agora que você vai observar pacientes durante 4 semanas, uma vez por semana, né, durante um mês. Eventualmente vão ter pacientes que desistem e pacientes que não desistem, né, do tratamento. Não é recomendado você excluir assim, os pacientes que desistiram, mesmo que eles, se você só tiver a medida basal deles. Tá? O ideal é você manter todos os pacientes na pesquisa e verificar os vieses do porquê eles desistiram e colocar isso no modelo da pesquisa, né? Contemplar isso na análise de dados. Tá? Então, com as medidas de adesão, né, por exemplo, elas podem ser variáveis úteis para a análise dos dados,
no sentido de verificar o efeito real de um tratamento, levando em conta as perdas. Tá? E aí você tem umas análises que é chamado análise de intenção de tratar, ou intention to treat. Tá? O que é análise de intention to treat? É quando você faz uma análise para verificar qual é a eficácia de um tratamento, mas levando em conta as perdas. Você vai levar em conta as pessoas que saíram do estudo. Você vai usar os dados dela de alguma forma. Tá? Você tem alguns tipos de intenção de tratar, de análise de intention to treat. Tá? Algumas delas são análises estatísticas mesmo, né? Porque você vai ter perda, né? Você vai ter dados perdidos, você vai ter missing. Como é que você faz para lidar com esses dados perdidos? Né? A análise de intenção de tratar, você vai substituir esses dados faltantes por alguma coisa, por algum valor. Tá? Tem técnicas estatísticas multivariadas para lidar com isso. Isso não vai ser escopo desse vídeo especificamente, mas a gente deixa uma referência, tá? Sobre métodos de imputação. O livro não fala muito de métodos de imputação, mas a gente deixa uma informação. Mas um método de intenção de tratar mais comum é chamado de LOCF, Last Observation Carried Forward. Né? Você vai carregar para frente a última observação que você tem da pessoa. Então imagina que eu observei você 4 vezes. Eu peguei sua medida basal, você veio na primeira visita, mas desistiu. Então eu tenho 2 valores iniciais e depois não tenho mais outros 2. Eu tenho perda. Né? Como que funciona o método LOCF? Eu pego seus 2 valores iniciais, mantenho eles, pego o último valor que eu tenho e repito ele nas próximas medidas. Então se você começou com 50, foi para 80, e eu não tenho as 2 medidas, eu vou substituir essas 2 medidas por 80 e 80. O que isso quer dizer na prática? Eu vou supor que todos os indivíduos da minha amostra que saíram do tratamento, eu vou colocar eles na amostra de volta, mas supondo que eles não mudaram, que eles se mantiveram estáveis ao longo do tratamento. Tá? Esse método LOCF tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. Qual é a vantagem desse método de intention to treat? Você aumenta o poder da amostra, porque você não tem perdas. Você não vai ter perda de dado, né? Porque todo mundo vai ter valores imputados. Qual é a desvantagem? Se você tiver muitas perdas no seu banco de dados, e essas perdas vão ser substituídas por valores parecidos, né, à medida anterior, vai aumentar muito a chance de erro tipo 2, né, que é você dizer que não tem diferença, quando na verdade tem. Tá? Porque como você substituiu os dados perdidos por uma invariância, né, você vai ter um peso, né, as médias vão ser recalculadas, favorecendo a hipótese nula, favorecendo que não tem diferença. Então, caso você faça o método LOCF, de Intention to Treat, e ainda encontre diferença entre a exposição e o desfecho, beleza, então você tem diferença mesmo. Caso você não encontre, isso pode ser gerado por um erro tipo 2, ou porque de fato não tem diferença. Tá? Então, depende do objetivo, depende da quantidade de perda. Se você não tiver muita perda, dá certo. Mas esse é um método de intenção de tratar útil, tá? Importante. Vamos deixar uma referência sobre isso. Tá? Outros problemas também de perdas, como que você faz para evitar perda, tem um método bem útil, bem interessante, que é chamado run-in. Tá? Run-in, que é teste de entrada. O teste de entrada ele funciona assim. Eu quero aumentar a aderência das pessoas, lembra? Tá? Eu quero aumentar a aderência. Então o que eu faço? Todo mundo que entra no tratamento, eles já começam a ser tratados. Eu começo a tratar todo mundo. Tá? Aí eu vou tratando as pessoas. Após um período de tratamento, né, eu começo a introduzir o placebo nas pessoas. Então as pessoas começaram a ser tratadas, aí, passado, sei lá, 1/3 do tempo, eu começo a introduzir o placebo nas pessoas. Né? Eu substituo o remédio por placebo. Faço um período com placebo. Como elas já foram tratadas antes, elas vão aderir ao tratamento. No período que elas estão ganhando placebo, talvez elas tenham uma probabilidade maior de perda, mas é menor do que se tivesse começado com placebo. Né? E depois, no final, eu retomo o tratamento, caso seja necessário. Ou seja, eu faço um estudo cruzado. Né? É um estudo cruzado, só que, como eu não aviso as pessoas de qualquer forma, né, é um estudo cruzado em que eu começo todo mundo dando tratamento para aumentar a aderência, aí elas vão ficar estáveis na aderência, substituo por placebo, talvez a aderência caia um pouquinho, mas vai ser menos, depois eu retomo o tratamento caso seja necessário. Tá? Então essa é a amostra run-in. Tá?
Você tem a run-in com placebo, em que todo mundo começa do placebo. Então, por exemplo, eu quero aumentar a aderência. Quando eu quero aumentar a aderência, eu começo tratando todo mundo, e depois, no meio do período temporal, eu mudo para placebo. Às vezes não. Às vezes eu quero descobrir, eu quero que as pessoas pouco aderentes vão embora logo. Eu quero ficar com as pessoas aderentes. Eu quero descobrir quem adere mesmo ao tratamento. Então eu começo tratando todo mundo com placebo. Todo mundo recebe placebo. Aqueles que não aderirem ao tratamento já desistem. E aí vai sobrar só os muito aderentes. Aí eu faço o tratamento com eles. Aí eu dou o remédio. Tá? Então isso pode ser comum quando eu quero fazer um tratamento com um medicamento ativo. Que funciona assim. É quando eu quero comparar um medicamento ativo versus um outro medicamento que já é usado. Tá? Então o medicamento já usado seria o placebo. Né? Então, eu dou o medicamento usual para todo mundo, como se eles estivessem tomando placebo. Quem desistir, sai. Aí aqueles que sobram são aqueles que são aderentes ao medicamento padrão. Né? São os mais respondentes ao tratamento padrão. Aí eu dou o outro medicamento. Quando eu der o outro medicamento, eu vejo se a performance deles melhora ainda mais. Né? Ou se começa a ter perda por efeito adverso. Né? Então eu consigo verificar tanto a segurança quanto a eficácia do medicamento quando eu uso esse run-in com placebo. Tá? Então todo mundo recebe o tratamento convencional, que seria o placebo, aí as pessoas desistem, quando sobra um grupo de aderentes, aí eu dou o tratamento novo. E vejo se aumenta ainda mais, né? Aí eu estou vendo a eficácia, ou se você começa a ter muita perda por conta de efeito adverso. Tá? Então essa é uma outra técnica interessante. Muito bem, vamos à parte final agora da nossa discussão, né? Porque todas essas coisas de randomização, seleção, run-in e tudo mais, é sempre visto levando em conta a exposição. Né? Randomizar para exposição, para não exposição e por aí vai. Né? Todas as questões são para exposição. Mas tem uma preocupação agora, que é a parte final, com o desfecho. Então, como é que se avalia a eficácia mesmo do tratamento? Então, às vezes você pergunta, às vezes você tem uma avaliação clínica. Aí tudo bem, tipo, caiu o colesterol. Aí é uma medida um pouquinho mais segura, né? Uma medida sanguínea. Mas às vezes eu quero verificar, sei lá, se a satisfação, se a pessoa se sentiu mais satisfeita com o tratamento. E o relato verbal diz muito pouco. Né? Ele não é muito acurado da escolha do indivíduo. Né? Então, às vezes eu posso usar, para avaliar a eficácia, fazer uma coisa que é chamada testes de concordância. O que são testes de concordância? Ou testes de efeito clínico. Eu faço o seguinte, eu pego... pego o grupo de pessoas, né? E aí eu pego o grupo exposto e não exposto. Aí eu vou avaliando o desfecho. Avalio o desfecho ao longo do tempo. Só que ao invés de uma pessoa avaliar o desfecho, eu peço para duas pessoas avaliarem o desfecho. Porque varia, a variabilidade entre os indivíduos é grande na resposta. Aí eu peço para dois indivíduos, dois médicos, avaliarem o desfecho e eu verificar o quanto eles concordam entre si. Tá? Ou pegar a média deles. Às vezes a média da resposta deles é uma medida mais fidedigna do que a resposta só de um deles. Tá? É muito comum em ensaios clínicos, às vezes, você pegar duas fontes diferentes de desfecho, do mesmo desfecho, e avaliar a concordância, por testes de concordância, ou tirar a média. Tá? Isso é uma dica importante para o desfecho. E aí você tem também a questão da monitoração do ensaio clínico, né? Que tem a ver com a ideia de testes com amostras interinas. Tá? Que é, assim, às vezes a pessoa começa a fazer uma coorte e está planejado 2 anos. Ela só vai parar com 2 anos. Ela coloca isso na cabeça. Não, eu só posso parar com 2 anos. Às vezes não. Tá? Às vezes você pode fazer uma interrupção e isso pode ser muito bem justificado devido ao dano. Às vezes muito mais pessoas morrem não expostas do que expostas. Isso já pode ser uma medida de dano, você já pode parar antes. Tá? Isso é justificado, é aceito em órgãos regulatórios, não tem nenhum problema, se isso for bem quantificado. Você pode fazer uma interrupção em função do benefício. Já está claro que o benefício é grande, vamos lançar o remédio logo. Tá? Às vezes um ensaio fase 3, quando você percebe que o dano é muito grande ou o benefício é muito grande, ele é interrompido antes, faz uma avaliação de eficácia, não tem nenhum problema. Tá? E também em função da futilidade. É quando não tem efeito. Às vezes, na metade, o estudo tem 2 anos, às vezes com 1 ano, você já verifica que a diferença é tão pequena que não compensa continuar. Então, isso é uma interrupção com base em futilidade. Faz parte, tá? Não tem problema nenhum.
você verificar isso. Tá? E aí, por fim, você entra também na discussão da ideia do intention to treat, né, que é quando você não consegue randomizar ou tem muitas perdas, né, é a análise estatística. Então, às vezes, eu tenho perdas, né, eu tive perda de adesão, e essa perda de adesão é maior no grupo não exposto do que no exposto. Isso acontece. Tá? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com porque as perdas não foram aleatórias, elas foram muito mais em quem não foi tratado do que em quem foi. Né? Como é que eu faço isso? Tem análises estatísticas em que você pode pegar esses fatores de adesão, né, aquelas variáveis antes de começar o estudo, que você colocou como preditores de adesão, e colocar elas como fatores de confusão na análise estatística. Isso é uma ótima forma, sem precisar de imputação de dado, para você controlar. Tá? Então, por exemplo, se você verificou que mais pessoas não tratadas desistiram do estudo, e você vê que uma variável relacionada com isso é a distância entre a casa e o hospital, né? Você pode coletar essa variável, distância casa-hospital, e colocar no modelo final, né, de regressão como um fator de confusão. Ou ele pode fazer parte do propensity score também, que é um método de randomização que a gente viu no capítulo 8. Tá? Então tudo isso pode ser contabilizado, tá? Mas aí retomamos uma questão central, que você só pode fazer esse tipo de análise se você pensou antes, né? Então se você no seu desenho de estudo, se no seu protocolo de pesquisa, você pensou, vou fazer análise de intragrupo, vou verificar se o grupo vai ter adesão ou não, quais são as variáveis que eu vou perguntar para medir, fazer medidas de adesão. Se essa adesão for maior num grupo do que no outro, como eu vou controlar na análise estatística? Vou controlar como um fator de confusão? Vou controlar como um propensity score? Tudo isso tem que estar estabelecido a priori, vai ser levado em conta isso no cálculo de amostra e tem que estar no protocolo de pesquisa. E, de novo, isso aumenta muito, se você tiver cuidado com isso e descrever direitinho, aumenta muito a chance do seu trabalho ser aceito e você ganhar financiamento. Tá? São essas coisas que definem protocolos que são aceitos ou não aceitos. Tá? São esses detalhes de cuidado no protocolo de pesquisa. Tá? Então, feita essa longa explanação, né, de problemas e cuidados que você tem que ter, tá? Leia o capítulo, mas como eu não podia deixar de ser, vamos para o nosso exercício. Muito bem, vamos à nossa questão para esse capítulo, tá? No capítulo 11. Então, ó, finasterida. Finasterida é um remédio utilizado para calvície, né? Veja que eu não uso, né? A finasterida tópica é moderadamente eficaz, tem um grau moderado de eficácia, para tratar a calvície masculina e foi aprovada pelo FDA para isso. Então já fez o estado fase 1, 2 e 3. Tá? Mas também, por evidência posterior, verificou-se que estatinas também têm um efeito em crescimento capilar, só que isso foi feito em roedor. Tá? Estatinas. Então a finasterida já é o remédio padrão, e a estatina foi vista em roedor só, meio que fase pré-clínica. Tá? A pergunta feita para vocês é a seguinte: descreva um ensaio clínico de fase 1, porque eu só tenho o efeito em roedor. Descreva em fase 1, para aprovação do FDA, desse remédio, da estatina, para a calvície masculina. Quais seriam os grupos de tratamento e quais seriam os desfechos? Tá? Então, eu só vi um remédio equivalente à finasterida, só vi a eficácia disso em rato, quero fazer um estudo de fase 1 para buscar aprovação. Como é que eu faria isso? Tá? Pense a respeito. Pensaram? Muito bem. Então, tenha em mente que o principal objetivo do ensaio de fase 1, né, da fase 1, é verificar dosagem e segurança, né, da pesquisa. A preocupação ainda não é tão grande com a eficácia. Isso vai começar a ser visto na fase 2. Tá? Então, como eu vi que as estatinas têm algum grau de eficácia em roedor, né, e esse mecanismo de crescimento capilar em roedor é um pouco diferente do humano, talvez não tenha essa comparação, essa paridade. Tá? Então, como eu faria no ensaio 1? Eu não teria grupo controle, tá? Não teria grupo controle, pegaria todo mundo, trataria todo mundo, só que com diferentes doses. Então, se a estatina, de fato, tivesse alguma melhora, né,
eu trataria todo mundo, porque aí eu pegaria uma amostra menor, teria maior chance de encontrar diferença, né? Com todo mundo tratado, só que eu trataria com diferentes doses. Uma dose baixa, uma média e uma alta. Verificaria, por exemplo, se na dose alta cresceu mais cabelo, né? Se na dose baixa não cresceu cabelo, então já tem uma indicação da dose. Verificaria efeito adverso, se apesar de crescer cabelo teve outros problemas, tá? Relacionados a isso. E verificaria também um efeito dose e resposta caso exista, né? Porque se mesmo na dose alta não teve crescimento capilar, isso já mostra que o mecanismo do roedor já não é tão compatível com o humano, mesmo numa dose alta. Aí já não justificaria fazer a fase 2. Entendeu? Então por isso que o objetivo da fase 1 é testar diferentes doses para ver a segurança e testar se na dose alta você tem alguma eficácia, né? Porque isso é a medida que você precisa para a fase 2, tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado esse capítulo. Muitas coisas para pensar, né? Espero que vocês estejam vendo agora que ao longo dos capítulos fazer um protocolo não é tão fácil assim. Não é só fazer cálculo de amostra e escolher o tipo de estudo, acabou. Tem muitos cuidados. Mas se você pensar neles a priori, seu protocolo vai ficar cada vez melhor, tá? Então, espero vocês no próximo capítulo, tá? O capítulo 12. Até mais.